Oi, gente. Seguindo na nossa aula de teoria dos números, a gente tinha visto congruências, né? E como elas funcionavam na aula anterior. Agora, eu vou falar um pouco de equações diofantinas. O que é uma equação diofantina? É uma equação que tem soluções inteiras. Então, por exemplo, você pode considerar a equação 2x mais 3 igual a 5y, por exemplo. Tá certo? X e y são números e, claro, você consegue escrever y em função de x. Então você pode escrever, por exemplo, y igual a 2x mais 3 dividido por 5. Agora, aqui a gente está considerando x e y quaisquer, né? E se você supor que eles têm que ser inteiros, o número de soluções vai ser menor do que o número de soluções total. Porque, por exemplo, não é qualquer valor de x que vai dar uma resposta inteira para o y. Porque nem todo número é divisível por 5. Beleza? Então a gente vai estudar equações diofantinas, como a gente pode trabalhar com elas. Vamos começar com equações diofantinas de primeiro grau em uma variável, tá? Eu vou pegar equações num módulo. Então eu vou fixar um n maior que zero. Na verdade, n maior que 1, né? N maior que 1, um número inteiro. Beleza? E eu vou considerar módulo n. Então, eu quero resolver essa equação aqui. Ax mais b congruente a zero módulo n. Onde a e b são inteiros fixados com a não congruente a zero módulo n. É claro, porque senão o x sumia, né? Isso daqui virava zero, só ficava b congruente a zero, que pode ser ou verdade ou não, porque o b é fixo. Então vamos lá. Como é que a gente resolve essa equação? Bom, primeiro vamos passar o b para o outro lado. A gente vai ter ax congruente a menos b módulo n. Ok? Agora, a questão é a seguinte. A gente quer assumir com esse a. Se a gente tivesse numa igualdade normal, a gente estaria em algo do tipo ax igual a menos b. E, obviamente, x igual a menos b sobre a, se o a for diferente de zero, certo? Agora a questão é, a nossa ideia é meio que pegar o inverso aqui do a e multiplicar o menos b por ele, né? Porque a resposta vai ser x igual a menos b vezes o inverso de a. Em resumo, você multiplica pelo inverso de a dos dois lados, que eu vou chamar de a menos 1. E daí, nesse caso, a gente tinha x igual a menos b. Se a gente multiplicar por a menos 1, a gente vai ter isso. Só que o a vezes o a menos 1 é 1, né? Então a gente acha x igual a menos a menos 1b. Então a gente vê que, na verdade, o problema é a gente conseguir um inverso para o a. Porque se a gente conseguir achar um número tal que a menos 1 vezes a é congruente a 1 módulo n, é esse tipo de inverso que a gente está falando, olha o que vai acontecer. Vamos supor que esse a menos 1 existe. A gente vai multiplicar essa equação aqui por a menos 1 dos dois lados. A menos 1 ax igual a menos a menos 1b. Módulo n, né? Isso daqui é uma congruência. Só que a menos 1a é congruente a 1. Então eu posso substituir isso daqui por 1. Então vai ficar só x desse lado. Ou seja, x é congruente a menos a menos 1b módulo n. Então a gente vê que, na verdade, é justamente isso que a gente quer. Para resolver essa equação diofantina, essa equação módulo n, a gente quer achar um jeito de inverter o a módulo n, ou seja, achar um número tal que multiplicado por a dá menos 1 na divisão por n. Ops! Na verdade dá 1. O resto na divisão por n é igual a 1, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui... Suponho que a gente tem essa equação, 2x congruente a 3. Módulo n. Beleza? A gente quer isolar o x. Vamos supor que n igual a 5, tá bom? Então 2x
congruente a 3 módulo 5. Nós vamos tentar achar o x. Como é que a gente acha isso? Que número que multiplicado por 2 deixa o resto 1 na divisão por 5? Se você testar, você vai ver que 3 satisfaz isso. Porque 2 vezes 3 é igual a 6. É congruente a 1 na divisão por 5. Ok? Então, se você multiplicar por 3 dos dois lados, a gente vai ter 3 vezes 2x congruente a 3 vezes 3 módulo 5. Ou seja, 6x, que é a mesma coisa que x, congruente a 9 módulo 5. E reduzindo isso daqui módulo 5 também, x é congruente a 4 módulo 5. Viu que legal? A gente resolveu a equação que a gente queria, tá bom? Então, essa é a ideia que a gente tem que fazer. Agora vamos provar um importante fato, que garante se existe o inverso ou não no módulo n. Vamos fixar um n inteiro maior que 1 e um a inteiro. Então, a tem um inverso módulo n, ou seja, um número que multiplicado por a deixa resto 1 na divisão por n, se somente se o MDC de a e de n for igual a 1. Ok, vamos primeiro provar que o MDC tem que ser 1, beleza? Se não, supõe que MDC de a e n igual a d, tá bom? Então a gente sabe que a é igual a um certo dA' e n é igual a um certo dN'. Você quer achar um número b? Supõe que existe um número b, tal que a vezes b é congruente a 1 módulo n. Então b é o inverso do a módulo n, né? O a menos 1. Bom, isso significa o quê? Significa que a b menos 1 é um múltiplo de n, ou seja, é igual a um certo nk para algum k inteiro, certo? Agora, vamos usar essas expressões. A gente sabe que o a é igual a dA', então dA' b menos 1 é igual a dN' k. Se você passar 1 para cá e esse termo para cá, você acha 1 igual a dA' b menos dN' k. Só que isso daqui pode ser escrito como d vezes a linha b menos n' k. Então, o 1 é múltiplo do d. Então, d divide 1. Mas o d é um MDC e divide 1. Então, o d só pode ser 1 e menos 1. E como ele é um MDC, ele é positivo. Então, d é igual a 1. Então, a gente provou que, se existe o inverso, o MDC de a e de n tem que ser igual a 1. Beleza? Porque a gente tinha jogado que MDC de a e n igual a d, e aqui a gente concluiu que d tem que ser igual a 1 caso exista o inverso. Agora vamos provar o contrário, que se o MDC de a e n for 1, então o inverso existe. E a gente vai usar o teorema de Bezout. Lembram da aula do teorema de Bezout? Que, relembrando o enunciado do teorema de Bezout, se a e n pertence a Z e MDC de a e n igual a D, então existem K e Q números inteiros, tais que vale D igual a AK mais NQ. Ou seja, que o MDC de um número pode ser escrito como uma combinação linear dos dois números que estão aqui dentro, certo? Bom, só que nesse caso específico a gente sabe que A e N são tais que o MDC deles é 1. Agora a gente está supondo que o MDC deles é 1. Então a gente sabe que existem K e Q, tais que 1 igual a AK mais NQ. Só que analisando isso daqui módulo N, o que a gente conclui? Que 1 é congruente a AK módulo N. Esse termo some porque é múltiplo de N, certo? Então, esse K aqui existe, que a gente sabe que ele existe, pelo teorema de Bezout, e ele é tal que, multiplicado por A,
deixa o resto 1 na divisão por n. Então, o k é o inverso que a gente queria. Isso mostra que, como a gente tinha dito, como a gente tinha afirmado, A tem inverso módulo n, se somente se MDC de A e n igual a 1. Agora a gente vai ver como aplicar a lei do corte, ou lei do cancelamento, para congruências. Supõe que a gente mexeu na congruência, sei lá, chegou em alguma coisa assim. Kx congruente a ky módulo n. A gente vai ver o seguinte. A gente, em alguns casos, consegue cortar direto esse k aqui para chegar nisso daqui. X congruente a y módulo n. Como é que a gente consegue cancelar o k? Em que casos a gente consegue cancelar o k? Então, o que a gente vai ver é que a gente pode fazer isso se MDC de k e de n for igual a 1. Por quê? Beleza, MDC de k e n igual a 1, e a gente tem que kx congruente a ky módulo n. Ok? Beleza. Como o MDC de k e n é 1, a gente sabe que existe um k menos 1, tal que k vezes k menos 1 é congruente a 1 módulo n, ok? Já que o MDC entre k e n é 1, pelo que a gente viu, o k ele é inversível módulo n, ele tem um inverso módulo n. Então, a gente vai multiplicar aqui por k menos 1 dos dois lados e vai chegar nisso, certo? E é claro que como isso daqui é 1 e isso daqui é 1, eles somem. E a gente chega em x congruente a y módulo n. Então a gente pode cortar, nesse caso, simplesmente, como a gente queria mostrar. Então, por exemplo, se a gente tem 5x congruente a 5y módulo 3, a gente vê, 5 é primo com 3. Então a gente pode cortar e concluir direto que x é congruente a y módulo 3. Agora, vocês podem estar se perguntando, ok, mas finge que, por exemplo, 2x congruente a 2y módulo 4. E agora, eu não consigo fazer mais nada, porque eu tô com vontade de cortar aqui e aqui. Só que eu não posso fazer isso, porque aqui não é primo, né? 2 não é primo com 4, o MDC deles é 2. Então, o que você tem que fazer nesse caso para fazer a lei do corte continuar valendo? Eu já vou mostrar. Ok. Agora finge que a gente tem MDC de k e n igual a d, que vamos supor que é maior que 1, tá? E a gente tem k igual a dk' e n igual a dn', beleza? Então a gente tem essa situação novamente, kx congruente a ky módulo n. Vamos escrever isso daqui em forma de igualdade, né? A gente sabe que kx menos ky é igual ao certo nq, sendo que algum inteiro, beleza? Agora a gente vai escrever o k e o n dessa forma aqui. A gente vai ter dk' menos dn', menos dk' igual a dn'. Repara que tem d em todo lugar, eu posso cortar esse d. E eu chego em k'x menos k'y igual a n'. Analisando isso módulo n', eu tenho o quê? K'x é congruente a k'y módulo n'. Eu passei isso daqui para cá e isso daqui some porque é módulo n', certo? Agora, observa o seguinte, o D era o MDC, certo? Então, o K' e o N' são primos entre si. A gente sabe que o MDC de K' e N' é igual a 1. Então, agora sim eu posso cortar. Olha que legal. E eu concluo que x congruente a y módulo n'. E repara a diferença disso para o que tinha acontecido lá em cima. Quando o MDC entre os dois é 1, ao eu cortar, eu mantenho o módulo igual. Se o MDC não é 1, eu tenho o MDC igual a um certo D,
E nesse caso, kx congruente a ky módulo n. Se somente se, x é congruente a y, só que agora módulo um certo n', onde n' é o n, só que dividido pelo MDC dele com o k. Legal, né? Então, de qualquer forma, não é difícil. E no exemplo que eu tinha dado, se a gente tem 2x congruente a 2y módulo 4, eu vou fazer um corte em tudo aqui, né? 2, 2, e aqui também cai para 2. Então, eu chego em x congruente a y módulo 2. Beleza? Bom, antes de prosseguir, eu vou falar um pouco do algoritmo de Euclides, que também é bem importante. E é um método para calcular o MDC entre dois números A e B. Então, suponha que a gente tem dois números A e B inteiros positivos, com A maior que B, beleza? Agora a gente vai fazer os seguintes processos. A gente vai escrever A igual a BQ0 mais R1, R1 menor que B. Nada mais é do que o algoritmo da divisão, a gente está dividindo A pelo B, né? Com o resto R1 e quociente Q0. E da mesma forma, a gente vai fazer o mesmo processo, o mesmo algoritmo da divisão, só que agora com o B sendo dividido pelo R1. E depois a mesma coisa com o R1 sendo dividido pelo R2 e assim por diante. Até que uma hora eu afirmo que a gente vai chegar em alguma coisa da forma Rn-1 igual a Rn-Qn. Por quê? Ó, repara que aqui não tem mais resto. Por quê? Pelo seguinte fato. Ó, o A é maior que o B. E o A é um número inteiro, positivo fixado, né? O B também é inteiro positivo. Agora, o B, ó, a gente sabe que o R1 é menor que o B. Então, ele é maior que o R1. Da mesma forma, é maior que o R2, maior que o R3. Isso não pode descer infinitamente, porque, por exemplo, se eu começo com 5, depois 4, 3, 2, 1, uma hora chega no zero. E o resto é sempre não negativo, né? O resto não pode ser negativo. Então, uma hora vai ter que chegar no zero. Então, algum dos RIs, uma hora vai ter que chegar no zero. Não pode ficar infinitamente parado. Mesmo se eu, sei lá, começar 2019. Daí depois vai, sei lá, 2016. Só que vai sempre decrescendo. Alguma hora vai acabar chegando no zero. E é isso que eu tô falando aqui. Agora, eu afirmo que o MDC de A e do B vai ser justamente o Rn. Ok? Como é que eu provo isso? Eu vou mostrar que MDC de A e B é igual a MDC de B e R1. Para começar. Tá bom? Só que, da mesma forma, se eu provar isso daqui, usando a mesma coisa, argumentos análogos, eu vou chegar que esse daqui é a mesma coisa que MDC de R1 e R2. Que também, então, vai ser a mesma coisa que MDC de R2, R3. E se a gente continuar desse jeito, esse daqui vai ser finalmente igual ao MDC de Rn-1 e Rn. Só que o Rn-1 é um múltiplo do Rn. Então a gente sabe que o MDC do Rn-1 e do Rn é igual a Rn, que é o que a gente quer. Tá certo? Então vamos provar isso daqui, que isso daqui vai ser o suficiente. Como é que a gente prova que o MDC do A e do B é igual ao MDC do B e do R1? Vamos supor que MDC de A e B igual a um certo D. Então, A igual a D', B igual a DB'. A gente tem que A igual a BQ0 mais R1, certo? Então, DA' é igual a DB' Q0 mais R1. Isso mostra que, jogando isso daqui para o outro lado, o R1 é um múltiplo do D. Tá certo? O D divide o R1. Então, o MDC do A e do B divide o R1. Só que, então, supõe que MDC
de B e R1 igual a um certo D', tá certo? D divide B, porque ele é o MDC de A e B, e D divide R1. Então, o D é um múltiplo comum, quer dizer, um divisor comum do B e do R1. E como o D' é o maior divisor comum entre o B e o R1, a gente vai ter que o D tem que dividir o D'. Beleza? Essa é a propriedade do MDC. Agora, então a gente sabe que o D divide D'. Por outro lado, supõe que B igual a um D', B... B', vou falar. E R1 é igual a D' vezes R1, linha. Isso é porque... Quer dizer, linha, né? Porque o D' divide os dois. Agora, da mesma forma, repara que a gente pode escrever o A como sendo D', B', que é zero, mais D', R1, linha. Então, o A é múltiplo do D'. E a gente chega que D' divide A. Agora, D' divide A, e a gente sabe que D' divide B. Porque ele é MDC de B e de R1. Então, o D' divide o MDC de A e de B, que é o D. Então, D' divide D. E D divide D'. O que mostra que D igual a D', porque os dois são números inteiros positivos, tá certo? Ou seja, o MDC dos dois é igual como a gente queria mostrar. A gente fez isso aqui. Se a gente fizer exatamente o mesmo argumento aqui, porque é tudo análogo, em todas essas passagens aqui intermediárias, a gente vai chegar no que a gente queria. E como aqui, como eu falei, MDC de Rn menos 1, Rn é igual a N, a gente tem o que a gente quer, né? Ou seja, um jeito de calcular o MDC de dois números A e B é esse. A gente vai dividindo, pegando os restos, até que a gente vai chegar no resto final, que aqui o resto vai ser zero. E esse último resto que apareceu aqui vai ser o MDC. Agora, vocês lembram que pelo teorema de Bezout, dados A e B, a gente sempre consegue achar x e y. Então isso que é x mais by é igual a d, para d sendo MDC de A e B. O algoritmo de Euclides invertido vai ser uma forma de achar explicitamente esse x e y. Então, vamos começar de trás para frente. A gente sabe que o Rn é o D, né? O nosso MDC. Então a gente tem Rn menos 1 igual a D vezes um certo Qn. Tá certo? Essa última equação só vai servir justamente para a gente saber que isso daqui é o MDC. Vamos começar da penúltima equação. Então, se a gente ver isso, a gente pode ver como D igual a Rn menos 2 menos Rn menos 1 Qn menos 1. Tá bom? É só substituir isso daqui por D. Passei isso daqui para o outro lado. Agora, eu omiti aqui, né? Vamos escrever aqui no meio uma equação que está faltando, só para mostrar o que eu vou acabar fazendo. Rn menos 3, vamos supor, igual a Rn menos 2, Qn menos 2, mais Rn menos 1. Tá certo? Repara que com essa equação a gente consegue escrever o Rn menos 1 como Rn menos 3 menos Rn menos 2, Qn menos 2. E a gente vai substituir isso daqui aqui.
D igual a Rn menos 2 menos Rn menos 3 menos Rn menos 2 Qn menos 2 vezes Qn menos 1. Repara que a gente tinha o Rn. Ele está aqui. Agora, o Rn menos 1 a gente já não tem mais. A gente substituiu. Da mesma forma, a gente vai conseguir substituir o Rn menos 2. Depois a gente vai conseguir substituir o Rn menos 3. Só que, é claro, vai aparecer outros e outros e outros. Só que uma hora no final, fazendo isso, sempre escrevendo esse daqui como sendo igual a esse menos esse daqui como sendo igual a esse menos esse daqui como sendo igual a esse menos esse, a gente vai achar tudo no final em função do A e do B. Vocês concordam? Então eu vou ter alguma coisa da forma D igual a vezes alguma coisa, que eu vou chamar de x, mais b vezes alguma coisa que eu vou chamar de y. Que era o que a gente queria, né? A gente queria achar x e y tais que isso valesse. Então, essa é uma maneira de achar explicitamente o x e o y do teorema de Bezout. De certa forma, é outra forma de provar o teorema de Bezout, né? Só que mostrando explicitamente. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Aqui A igual a 53 e B igual a 21. O objetivo, achar x e y, tais que 53x mais 21y igual ao MDC dos dois. Que, bom, é fácil ver que é 1. Tá certo? Então, vamos usar o algoritmo de Euclides. 53 pode ser escrito como 2 vezes 21, dá 42, mais 11, é isso? Ok. Agora a gente vai escrever o 21 como sendo 1 vezes 11 mais 10. E 11 como sendo 1 vezes 10 mais 1. A gente chegou onde a gente queria. Chegou aqui no nosso MDC. Então, 1 é igual a 11 menos 1 vezes 10. Só que isso daqui é a mesma coisa que 11 menos 1 vezes 10, que é 21 menos 1 vezes 11. Ok? Simplificando isso daqui, a gente tem 11 menos... Já vamos tirar esses 1 aqui extras que não servem para nada. Mais 11. Tá certo? Ou seja, 2 vezes 11 menos 21. Agora a gente vai escrever o 11 como sendo 53 menos 2 vezes 21. 53 menos 2 vezes 21 menos 21. Isso daqui é 2 vezes 53 menos 4 vezes 21 menos 21. Ou seja, 2 vezes 53 menos 5 vezes 21. A gente acabou? Talvez. Nesse caso, a gente teria x igual a 2, y igual a menos 5, certo? Só vamos conferir para ver se a gente fez tudo certinho, porque é bem fácil de errar alguma conta no meio do caminho. 21 vezes 5... 105. Tá certo, né? 106 menos 105 igual a 1. Então, a gente conseguiu escrever 1 na forma alguma coisa vezes 53, mais alguma coisa vezes 21, como a gente queria. E por que eu tô falando isso justamente na aula de hoje? Ok. Suponha que a gente está analisando a equação 21x menos 7 congruente a zero, módulo 53. Ok? 7 é um número ruim. Porque a gente pode cortar. Justamente pelo que eu tinha falado. Vamos pegar 8, por exemplo, tá? 21x menos 8, congruente a zero, módulo 53.
que eu faço? Eu passo o menos 8 para o outro lado. 21x congruente a 8 módulo 53. E agora, eu preciso achar o inverso do 21. Só que olha isso daqui. 2 vezes 53 menos 5 vezes 21 é igual a 1. Ou seja, 23 menos 5 vezes 21 é igual a 1. Ou seja, se eu analisar módulo 53, eu acho menos 5 vezes 21 congruente a 1 módulo 53. Então, o inverso de 21 é menos 5. Se eu multiplicar dos dois lados por menos 5 vezes 21x, congruente a menos 5 vezes 8, módulo 53. Isso daqui vai sumir, né? Vai ficar x congruente a menos 40, que a gente também pode escrever como 13, módulo 53. Então a gente solucionou a equação, a gente isolou o x. Legal, né? Então, o x e o y nada mais vão ser do que o inverso um do outro. Por exemplo, se eu analisar módulo 53, o y vai ser o inverso do 21. Se eu analisar módulo 21, o x vai ser o inverso do 53. Certo? Então é um jeito de achar o inverso explicitamente. Claro que para valores pequenos, módulos tipo 7, em geral, é fácil achar o inverso no teste. Por exemplo, 5. Eu tenho que pensar que número vezes 5 deixa resto 1 na divisão por 7. Eu penso, 5 vezes 3 dá 15 e 7 vezes 2 dá 14. Então eu achei, né? Então 3 é o inverso do 5. Esse é um jeito bem simples de determinar o inverso, mas no teste. Mas para números maiores, como 53, pode ficar difícil. Então dá pra fazer esse truquezinho que eu falei. Certo? Por que aqui eu tinha falado que 7 era um número ruim? 21x é congruente a 7, módulo 53. Nesse caso, lembra que eu falei da lei do corte? Eu posso cortar aqui e aqui e dividir por 7 dos dois lados, porque 53 e 7 são primas entre si. E eu vou chegar em 3x é congruente a 1, módulo 53. É claro, daí eu ainda tenho que achar o inverso do 3. Só que em geral, com números pequenos aqui, fica mais fácil de achar o inverso. Porque, por exemplo, o próprio 54 é deixar essa uma divisão por 53. Então é só eu pegar 54 dividido por 3 e achar o inverso do 3. Bom, mas então, esse é o jeito de resolver equações diofantinas, né? Resumindo, eu tenho a x congruente a um certo b, módulo n. Daí eu vejo. O a e o n, eles são ou não primos entre si? Se eles forem, eu acho o inverso, acho x. Vai ter uma solução. Se eles não forem, eu pego d como sendo MDC do a e do n. Eu escrevo a como sendo d', n como sendo dn'. Eu simplifico daquele jeito que eu falei, dependendo do caso pode ter ou não uma solução, certo? Para o sistema. E porque na hora que você vai cortar as coisas. Então é isso, né? Pela aula de hoje eu acho que era isso então, como eu já falei do algoritmo de Euclides, já falei mais algumas coisas de congruência, como resolver equações diofantinas, e eu vou mostrar na próxima aula, de forma geral, como resolver equações diofantinas desse tipo aqui, com x e y inteiros, beleza? Bom, até a próxima, valeu!